Vamos juntos, patriotas. No programa de hoje, a Andrea Sadi resolveu chamar ninguém menos que o ex-presidente do PT, José Dirceu, para um debate sobre temas como IOF, crise econômica e o crescimento da direita no Brasil. Mas o que era para ser só mais uma entrevista virou um verdadeiro show de evasivas, mentiras e respostas pela metade. José Dirceu foi confrontado com perguntas diretas e, como já era de se esperar, tentou escapar o tempo todo desviando do assunto. Afinal, estamos falando de um dos nomes mais corruptos da história do PT. Agora, primeiro, vou mostrar algumas perguntas feitas pela própria Sadi. E logo depois, uma pergunta do Joel Pinheiro, que fez o Dirceu até gaguejar. Ontem a gente viu essa derrota do governo lá na Câmara dos Deputados com um placar gigantesco contra o governo Lula. Já vi o senhor falando várias vezes sobre esse recuo do aumento do IOF. Mas eu pergunto para o senhor, como alguém que já comandou a operação política do governo Lula, quem errou? De quem é o erro dessa operação, dessa crise toda? Não acredito que haja um erro. Acredito que haja uma realidade. Que a Câmara e o Senado, sem o bolsonarismo e sem nós, os partidos de direita têm cerca de 280 deputados, 300, cerca de 47, 50 senadores. Isso é resultado da eleição de 22. Essa é uma realidade. O governo conseguiu superar essa realidade com a PEC da transição, conseguiu aprovar o IVA, certo? Conseguiu aprovar o imposto sobre fundos exclusivos, sobre fundo offshore. Mas nesse caso específico do IOF, porque teve um erro inicial, aí o pecado original. Mas na verdade a questão evoluiu para que reforma tributária e que solução damos para a necessidade da chamada ajuste das contas públicas, né? Se nós vamos cortar programas sociais, desvincular salário mínimo da Previdência, tirar o piso da saúde e educação, privatizar a Previdência, vender estatais, ou se nós vamos cobrar imposto de quem tem que pagar imposto. Vamos lembrar que lucros e dividendos significam R$1 trilhão e não paga imposto. 400 e tantos mil brasileiros e brasileiras recebe a metade disso, não paga imposto. O imposto de renda no Brasil, se nós for pegar o modelo da Europa, nem não existe na prática. Então, o governo quer avançar sobre aquilo que é renúncia financeira e tributária. Ontem a gente viu essa derrota do governo lá na Câmara dos Deputados com um placar gigantesco contra o governo Lula. Já vi o senhor falando várias... O imposto de renda no Brasil, se nós for pegar o modelo da Europa, nem não existe na prática. Então, o governo quer avançar sobre aquilo que é renúncia financeira. Essa imagem que ainda se cola no partido da acusação de corrupção, sim, iniciada principalmente no caso do Mensalão e depois com o Petrolão também, que por mais que na justiça tenha idas e vindas, ficou bastante patente que os esquemas de corrupção aconteceram. Sim, o PT lidou muito bem, porque nós fizemos uma reforma política no país, acabamos com o financiamento das pessoas jurídicas, criamos um fundo partidário, fundo eleitoral, certo? E o PT, aliás, propõe uma reforma mais profunda, que não é o caso de discutir aqui por falta de tempo, certo? E com relação à corrupção na Petrobras, certo? Cada um respondeu por ela, certo? E o governo pagou um preço por isso também, porque nós não podemos, porque foram anulados os processos, dizer que não houve corrupção, não houve desvio, certo? E, aliás, agora mesmo nós tivemos esse problema do INSS, o que mostra a necessidade de se voltar ao sistema de controle interno que existia nos ministérios, chamado CISET, que fazia, de certa maneira, um compliance, uma ouvidoria, certo? Uma auditoria permanente em todos os ministérios. É preciso que haja mais participação da sociedade no controle dos órgãos públicos, certo? Dos recursos públicos, inclusive com relação ao orçamento, às emendas impositivas, que nós estamos vendo que isso vai terminar muito pior do que terminaram outros fatos no Brasil. E é preciso, cada vez mais, criar condições para se combater a corrupção. Faz 20 anos, exatamente dia 16, que eu saí do governo. Eu fui transformado em bandido em 24 horas, corrupto e bandido. Não havia nada na minha vida anterior, certo? A não ser na luta contra a ditadura, certo? Que pudesse me transformar nisso. Porque na luta contra a ditadura, nós lutamos em armas contra a ditadura, mas tirando esse período da minha vida, certo? Depois
eu não podia ser processado pela Câmara porque eu estava licenciado. O Supremo mudou a jurisprudência, eu fui processado. Depois o PTB retirou a acusação contra mim, mas continuou o processo contra a tradição. Depois eu fui cassado porque era chefe do mensalão, que depois o Supremo me absolveu de formação de quadrilha. Eu não fui acusado nem de peculato e nem de lavagem. Aí a Câmara cassou o Roberto Gerro porque ele não provou mensalão. Então veja o que vai se construindo. Depois de 7 anos, nós somos julgados, de maio até novembro, o Supremo para nos julgar, certo? E eu sou condenado sem provas por causa do domínio de fato, que depois o criador do domínio de fato vem ao Brasil, o Klaus Roxin, e diz que não podia ter sido aplicado no meu caso. Então eu, no que me diz respeito, certo? Eu fui cassado politicamente e fui condenado sem provas. E vou fazer revisão criminal, sim. Assim que passar a eleição de 26, eu vou entrar com um pedido de revisão criminal, que acho que eu tenho direito. Aliás, eu tenho, meus herdeiros têm. E quero ser candidato em São Paulo, se o PT me der esse direito, para fazer justiça. A esquerda não errou, porque, apesar de tudo que aconteceu conosco entre 2013 e 2019, não repetir, nós voltamos ao governo em 22. É o caso, e mais, nós ganhamos 5 eleições. Agora, a esquerda se debilitou muito, né? Saiu dos territórios, não conseguiu se empoderar nas redes. O discurso, muitas vezes, é um discurso num Brasil que não existe mais. Nós não conseguimos construir uma política para a questão da segurança pública, não conseguimos construir um discurso para a questão do trabalho precário, ou dos aplicativos, ou do empreendedorismo, apesar que fomos nós que criamos o empreendedorismo. Nós temos o problema do fundamentalismo religioso atravessando o país também, mas na verdade é que consolidou-se no país uma maioria, nós vamos testar isso em 26, mas que chega a ser uma maioria, porque a eleição foi decidida por 1 milhão de votos, certo? De centro-direita, conservadora, inclusive porque entra a questão, certo, da revolução cultural que houve nesses últimos 30 anos no mundo, né? Que traz esses temas LGBT, da diversidade, do racismo, da igualdade de gênero, certo? Da liberdade da mulher, produtiva da mulher. Mas quando a gente olha para o Congresso, não sei se o senhor concorda, a impressão que eu fico é de que o governo não tem base. O senhor concorda com isso? Todos se lembram que eu disse que era um governo de base de centro-direita, de verdade de direita. Isso significa que temas... O governo Lula é um governo de base... Vejam só, reduzir gastos nunca, né? O discurso é sempre o mesmo, a mesma ladainha. Ajuste fiscal, responsabilidade, compromisso com o social. Mas quando vai ver os números, o que encontra? Mais impostos. Não tem corte de gasto, não tem redução de privilégio, o que tem é o cidadão comum pagando a conta. Enquanto isso, os ministérios seguem inchados, as estatais continuam ineficientes e o dinheiro escorre por ralos invisíveis, cheios de emendas, cargos comissionados, negociatas. Você, pagador de impostos, se pergunta: cadê a tal justiça social? Cadê o exemplo de cima? Porque lá de cima só vem a conta. E quem paga somos nós. O governo do PT diz que está reconstruindo o Brasil. Mas reconstruir como, se não consegue cortar na própria carne? Se o único plano é cavar mais fundo no bolso do povo?